tendência é que o Botafogo passe por uma reformulação no seu elenco nessa janela do meio do ano. Alguns meses atrás eu trouxe um vídeo para vocês falando quais jogadores eu acredito que deixariam o Botafogo nessa janela do meio do ano. O tempo passou um pouco e agora eu vou atualizar esse vídeo para vocês, analisando o elenco e te falando quais jogadores têm grande possibilidade de deixar o Botafogo nessa janela. É claro que atualmente o Botafogo sofre com o transfer ban, mas eu acredito que o Botafogo vai fazer de tudo para regularizar isso e poder, obviamente, vender jogadores, negociar jogadores, mas também trazer atletas para substituir esses jogadores. Às vezes jogadores que vão ter um custo menor do que esses, mas que vão conseguir ter até um desempenho melhor dentro do campo. Então deixa o like aí embaixo, hype o nosso vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de qualidade. E agora sim, vem comigo. E esse é o atual elenco do Botafogo. E começando aqui nossa análise sobre os jogadores que devem deixar o clube. O primeiro que a gente vai analisar é o Christian Loh, goleiro que não tem nenhum jogo como profissional aqui pelo Botafogo, jogador de 1,87 m de altura, que vira e mexe é convocado para a seleção do Equador, mas no Botafogo não joga, não sei o porquê, mas aí é algo interno, eu não estou nos treinos do Botafogo, eu não sei qual é o real desempenho dele. Mas um goleiro que é convocado para a seleção principal do Equador, eu acho que é difícil ele não ter um nível aceitável para ser titular melhor do que os que estão jogando pelo Botafogo atualmente e cometem muitas falhas. Léo Link é um goleiro que eu até acredito que tem chance de permanecer no Botafogo até o final do ano, mas eu acredito que o Botafogo vai tentar negociar o Léo Link. É um goleiro que não passa confiança, é um goleiro que não tem a aprovação da torcida, então eu acredito que uma hora ou outra o Léo Link não será mais goleiro do Botafogo. O Neto, tem informações de que o Neto não vai permanecer no Botafogo pós-Copa do Mundo. Por mais que o Franklin Carvalho deu um voto ali de confiança pro Neto, ele não conseguiu aproveitar as oportunidades. É um goleiro que continua extremamente inseguro, um jogador caro que não vale a pena o Botafogo continuar tendo no seu elenco. Eu te garanto que tem goleiros que recebem metade do salário do Neto, que fazem muito mais do que ele. Então o Botafogo vai buscar aí um acordo para não contar mais com o Neto pós-Copa do Mundo. O Raul é um jogador que eu acredito que o Botafogo vai manter no banco de reservas ali, pelo menos até o final do ano, para depois buscar goleiros melhores. Também tu não pode se desfazer de todos os goleiros, porque tu não vai conseguir contratar, sei lá, 3 goleiros nessa janela de transferências. Então tu se desfaz ali de um goleiro, no caso o Neto, que é o mais caro. Você contrata um cara que recebe às vezes metade do salário dele, mas que vai te entregar um desempenho que é de um goleiro titular que o Botafogo merece. Mas a tendência é que o Neto não permaneça no Botafogo. Essa é a tendência de momento. A situação do Alex Telles, obviamente, é um jogador que a torcida quer muito que permaneça, está próximo de completar 100 jogos com a camisa do Botafogo, ídolo para a torcida. O Alex Telles tem contrato com o Botafogo até o fim desse ano de 2026. Ainda está conversando sobre renovação e tudo mais, mas pelo menos para esse meio do ano a tendência é que o Alex Telles fique. E aí ele vai ficar até o final do ano. Se não tiver a renovação, ou se tiver a renovação, isso aí já é um papo mais pra frente. Mas o Alex Telles vai ser mantido no elenco do Botafogo pós-Copa do Mundo. O Bastos vai ser mantido também no elenco do Botafogo pós-Copa do Mundo. Infelizmente o Bastos é um jogador que já tá com a idade um pouco mais avançada, né? Já tá ali com 34 anos de idade. É um jogador que já demonstrou muita qualidade com a camisa do Botafogo, mas vem convivendo com lesões que atrapalham ele de voltar a ter aquele nível. É complicado. Antony, um garoto muito novo, ainda não jogou sequer com a camisa do Botafogo profissional, veio do Goiás como uma promessa da base do Goiás e obviamente não vai sair agora. Caio Roque também não vai sair agora, foi contratado há pouco tempo, a tendência é que ele seja mantido no elenco do Botafogo. O Ferrarese obviamente vai permanecer, porque hoje é o melhor zagueiro do Botafogo, é um jogador que pegou também ali o carinho da torcida. Johan Hernandes, lateral esquerdo, pouquíssimos jogos com a camisa do Botafogo. É um jogador que eu acredito que ele ainda vai permanecer ali pelo menos até o final do ano no elenco do Botafogo. Cadu vai permanecer também e, cara, eu acho o Cadu um lateral bem promissor. Gosto do futebol do Cadu, acredito que em algum momento ele pode se tornar um jogador importante para esse elenco do Botafogo. Gosto demais do futebol desse moleque. Caio Pantaleão vai ser um jogador que está muito próximo de retornar, um reforço caseiro extremamente importante nesse momento que o Botafogo precisa de zagueiros. Caio Pantaleão vinha fazendo bons jogos, acabou tendo uma lesão de joelho
e é sempre muito complicado, então tem que ficar atento a esse processo dele de readaptação aos jogos. A torcida tem que ter paciência com Caio Pantaleão, mas é um jogador de bom nível técnico e que, assim, era titular da zaga do Botafogo antes da lesão, né? Então eu acredito que o Caio Pantaleão vai voltar e vai novamente ser titular da zaga do Botafogo. Talvez o Botafogo tenha até uma boa dupla de zaga já com Ferrares e Caio Pantaleão, mas tudo depende do nível que ele vai retornar. Fernando Marçal vai continuar no elenco. Aqui, obviamente, o Matheus Ponte vai continuar no elenco também, próximo de completar 100 jogos com a camisa do Botafogo. O Vitinho é um jogador que tem propostas para sair do Botafogo. Hoje saiu notícia que ele tem proposta da Rússia e também tem proposta do Lyon da França para sair do Botafogo. Esses clubes vão oferecer valores para comprá-lo do Glorioso. O Botafogo pede algo ali na casa de 7, 8 milhões de euros para negociar o Vitinho. É um jogador que o Botafogo tem como negociável. E aí o Matheus Ponte assumiria essa vaga de titular e o Cadu naturalmente assumiria a vaga do lateral reserva. Mas é uma perda que o Botafogo pode ter no seu elenco. Existe uma forte chance do Vitinho não continuar no Botafogo após essa janela para a Copa do Mundo. Tem uma chance muito forte. Ítalo deve permanecer no Botafogo. É um zagueiro que ainda não conseguiu se firmar, não mostrou o que veio. É um jogador que está ali mais para compor elenco. O Alan vai continuar, tá machucado, mas era um jogador que vinha sendo importante para a composição do grupo. Montoro, até o momento não tem nenhuma proposta concreta pelo Montoro, mas é um jogador que vira e mexe recebe sondagens do mercado europeu para saberem as condições para uma possível saída do Montoro. É óbvio que se chegar uma proposta muito vantajosa para o Botafogo vai ter a tendência de vender o Montoro. Mas se não chegar nenhuma proposta que de fato seja valiosa para o Botafogo, para o jogador em um projeto de carreira, eu acredito que ele pode ficar até o final do ano. Mas assim, existe possibilidade do Montoro ser vendido, é óbvio. É um jogador valioso para o mercado europeu, muito jovem, talentoso, faz boas partidas com a camisa do Botafogo e voltou a crescer o seu nível de atuação nessas últimas rodadas, o Álvaro Montoro. Então é um jogador que não se surpreenda se ele sair do Botafogo nessa janela. O Medina vai ser mantido no Botafogo, chegou recentemente, acredito que pelo menos até o final do ano ele vai ser mantido. É mais um jogador que pode ter assédio de mercado europeu no final do ano, o Christian Medina. Vem jogando muito bem, ele cresceu muito de produção, seja surpresa ou não, né? Assim que o Danilo para de jogar pelo Botafogo, o Medina cresce muito de produção, funcionando mais como esse segundo volante. É um jogador que eu gosto demais do futebol dele, o Medina, e é importante o Botafogo mantê-lo. O Danilo já está fora do Botafogo, resta saber qual será o destino dele. Jogador de muito talento, de muita qualidade, vai jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas infelizmente não foi um jogador que foi totalmente profissional com o Botafogo e a gente sabe que ele vai ser negociado. Eu só acredito que assim, o melhor pro Botafogo é não negociar o Danilo com o mercado do Brasil, e sim negociar ele com o mercado de fora, com o mercado europeu. Edenilson vai permanecer no Botafogo. O Guinho, grande surpresa da categorias de base do Botafogo. Surpresa só para quem não assiste aqui o nosso canal, porque já faz mais de 2 anos que eu falo com vocês sobre o talento que tem o Guinho, de como ele merecia mais oportunidades com a camisa do Botafogo. Então, o Guinho vai permanecer, obviamente. Pode ser que se ele mantenha esse nível de atuação, cheguem propostas para o Guinho do mercado europeu no final do ano. Mas, para agora, ele vai permanecer no Botafogo. Inclusive, é peça importante do time do Franklin Carvalho. Jordan Barreira vai permanecer no Botafogo. O Nilton já é um jogador que tem muita chance de deixar o Botafogo nessa janela do meio do ano. Ele quase saiu no início do ano para o Santos. Teve ali alguns detalhes que fizeram ele permanecer no Botafogo. E o São Paulo já buscou informações, já entrou em negociações com o Botafogo para uma possível chegada do Nilton lá no tricolor paulista. Então eu acredito que tem uma chance muito forte do Nilton não permanecer no Botafogo. É um jogador que seria importante continuar, porque também o Botafogo não pode se desfazer assim de todos os volantes do elenco. Já vai perder o Danilo, aí se perde o Nilton também. Aí tu vai precisar contratar mais e mais. Eu acho que assim, eu manteria o Nilton pelo menos até o final do ano. Mas tem uma chance muito forte dele sair do Botafogo agora. O Santi Rodrigues vai continuar, o Wallace Davi vai continuar, o Arthur Cabral é um jogador que vira e mexe, desperta conversas do futebol europeu. Teve proposta por ele no início do ano, o Botafogo preferiu continuar com o Arthur Cabral.
E assim, a decisão mais acertada no momento é você continuar de fato com ele. É um jogador que cresceu muito de produção nessas últimas rodadas. É o camisa 9 perfeito pro Botafogo? A gente sabe que não é, mas para configuração de momento ele vem sendo importante, o Arthur Cabral. O Chris Ramos é um jogador que vai permanecer no Botafogo, por mais que ele seja tido como negociável. O Botafogo atingiu uma cláusula ali para obrigação de compra do Chris Ramos, então o Chris Ramos vai continuar no Botafogo. Ao menos que chegue em alguma proposta vantajosa para ele novamente lá do futebol espanhol. E aí o Botafogo já pode negociá-lo, mas ele é um jogador negociável, porém que no momento deve ficar. Tucu Correia, cara. Surgiu já notícias lá na Argentina de que o River Plate pode tentar a contratação do argentino Correia nessa janela do meio do ano. Para o Botafogo seria vantajoso porque o Correia praticamente não é utilizado, é um custo-benefício muito ruim porque recebe um salário de mais de R$1,5 milhão e não consegue apresentar dentro de campo. Então, cara, para o Botafogo não é um negócio ruim a saída do Correia. Mas é um jogador que não deve permanecer no Botafogo. Tem grande chance dele não permanecer. O Júnior Santos vai continuar, o Kadir vai continuar, por mais que estejam pintando propostas pelo Kadir. Na verdade, não sei se é segura a permanência do Kadir pós-Copa do Mundo. Estão pintando propostas para ele. Por mais que ele não tenha sido convocado para a Copa, já chegaram propostas. E aí o Botafogo vai sentar, vai ver se tem vantagem ou não. Eu achei as propostas baixas pelo Kadir. Mas é um jogador que vira e mexe também tem interesse do mercado europeu. O Vidalba vai continuar. O Matheus Martins é um jogador que já saíram várias notícias que o Botafogo tem ele como negociável. Propostas na casa de 8 milhões de euros devem ser aceitas pelo Matheus Martins. É um jogador que eu não negociaria. Hoje é titular da equipe do Franklin Carvalho, só deixou de ser titular porque sofreu com lesão. Mas é um jogador que tá vivendo talvez o seu melhor momento com a camisa do Botafogo, cara, o Matheus Martins. Vem sendo importante para a equipe. Eu não negociaria o Matheus Martins. Nathan Fernandes, ninguém nem se lembrava que o Nathan Fernandes está no Botafogo. Acredito que o Botafogo vai tentar emprestar o Nathan, vai tentar negociar. Tem a menor condição de continuar com ele no elenco, jogador que não vem sendo utilizado. Mas é isso, cara. Eu quero saber também aí embaixo a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Botafogo de WhatsApp. Eu vou estar lendo os comentários de vocês aí. Fica nessa, abração do Francesco, nós fui.